Consórcios no Brasil começou o ano superando os 12 bilhões e meio de reais em volume de negócios. Comparando com o mesmo período do ano anterior, teve um aumento de 20%. Para comentar um pouquinho sobre o setor, a gente trouxe aqui para os estúdios o presidente da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Paulo Rossi. Paulo, obrigada pela sua presença aqui hoje. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Paulo, queria que você comentasse um pouquinho dos resultados que a gente viu esse ano, né? Teve uma alta expressiva em relação ao mesmo período do ano passado. Realmente esses 2 primeiros meses foi realmente fantástico para o sistema. Em volume de negócio nós tivemos um aumento na ordem de quase 20% e fechamos fevereiro com 5 milhões e 300 mil participantes ativos, com um crescimento de 10% em relação a fevereiro do ano passado. Em relação às cotas comercializadas e cotas contempladas, nós tivemos também um desempenho bastante positivo. Isso indica que o sistema de consórcios vai terminar 2013 com um desempenho bastante favorável. Interessante. Paulo, uma coisa que a gente vê é que muitas pessoas escutam falar de consórcios de imóveis, de carros, mas algumas não sabem que é possível também ter consórcios de serviços e eletroeletrônicos, não é mesmo? Exatamente. O mais conhecido realmente é o consórcio de veículos, né, tradicional, surgiu no Brasil há 50 anos com o consórcio de automóveis. Depois nós tivemos aí consórcio de motocicletas, imóveis e depois vieram eletroeletrônicos e também o serviço. O serviço, inclusive, ele está no Brasil há apenas 4 anos. Então hoje nós temos realmente em torno de 16 mil participantes do consórcio de serviços e que é possível realmente você, após a contemplação, utilizar aquele crédito para a realização e contratação de qualquer serviço. Por exemplo, você entrou num grupo com crédito de 10 mil reais. Você entrou num grupo de 36 meses e você é contemplado na 20ª Assembleia. Você tinha a intenção de fazer uma viagem com a sua família. Só que por algum motivo você não consegue viajar. Você pode utilizar aquele crédito para contratar qualquer outro serviço, como por exemplo fazer uma festa para os seus filhos. E quais cuidados que uma pessoa deve ter quando ela está procurando um consórcio? O que ela deve estar de olho? Primeiro, identificar uma administradora de consórcio devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil. Para isso ele pode identificar no site www.bcb.gov.br ou ainda no site da ABAC, abac.org.br. Essa é uma condição imprescindível. A segunda é realmente ler com bastante atenção o seu contrato. Ele tem que entender bem todas as cláusulas. Como é que ele participa de uma assembleia, como é que ele oferece o lance. Isso ele pode esclarecer diretamente com o vendedor, ou com a administradora, ou ainda no Departamento de Atendimento ao Consumidor da ABAC, pelo telefone 11 3231 5022. O terceiro aspecto é não acreditar em promessas verbais. Tudo aquilo que for oferecido pelo vendedor ou ainda numa propaganda tem que estar inserido no seu contrato. Qual o perfil do consumidor que busca o consórcio, Paulo? O perfil hoje é basicamente de uma pessoa que planeja o futuro. É aquela pessoa que tem planejamento financeiro no seu dia a dia. A gente costuma dizer o seguinte, que o brasileiro costuma realmente incorporar a educação financeira no seu dia a dia. Então, para aquelas pessoas que querem construir ou ampliar o seu patrimônio, seja pessoal, seja familiar ou até empresarial, com um custo bastante baixo. Ou seja, realmente esse perfil é o indicado para consumidores do consórcio. Entendi. Então a gente pode dizer que essa seria uma forma de investir a longo prazo. É isso? Uma pesquisa que nós fizemos, inclusive agora em 2012, indicou exatamente isso. Como é que o consumidor enxerga o consórcio? Ele enxerga o consórcio primeiro como um bem do futuro, ou seja, alguma coisa, ele está investindo no futuro para realmente lhe trazer bem-estar. Tá? Então, investimento a longo prazo e poupança a longo prazo realmente foram os principais percentuais das pessoas pesquisadas. E você vê pais fazendo isso para os filhos, pensando no futuro dos filhos? Exatamente. Com essa questão do planejamento financeiro, é um detalhe importante. O pai quer comprar um carro para o filho quando ele entrar na faculdade. Então ele pode se planejar com bastante antecedência. Então quando o filho estiver com 14, 15 anos, ele compra uma cota de consórcio com prazo médio e longo de duração. E aí, quando o filho for entrar na faculdade, provavelmente ele já terá sido contemplado e ele então vai presentear o seu filho com um automóvel, com uma motocicleta, seja lá como for. Uhum. E qual que é o consórcio que tem sido mais procurado ultimamente? Hoje nós temos o segmento de veículos automotores, que é o que apresenta o maior número de participantes, com quase 80% dos 5 milhões e 300 mil participantes ativos. Mas nós temos outros segmentos que estão crescendo bastante,
também. Por exemplo, o segmento de imóveis, que conta hoje com 680 mil participantes ativos. Temos também o segmento de eletroeletrônicos, que nem você comentou, que é um segmento hoje que não tem um número grande de participantes, mas propicia que o consumidor, com a sua carta de crédito, possa trocar, por exemplo, todos os eletroeletrônicos da sua casa. Se não quiser eletroeletrônicos, ele pode trocar, por exemplo, conjunto de imóveis. Ou seja, também apresenta uma flexibilidade bastante grande com o crédito que ele tiver em mãos. Entendi. E você tem a informação do ticket médio dessas pessoas, no caso do consórcio imobiliário? Consórcio imobiliário, o último ticket médio de fevereiro era de R$105 mil, só que é um ticket médio em âmbito nacional. Isso vai depender da formação do grupo e do crédito de cada região. Aqui em São Paulo, por exemplo, nós já temos empresas formando grupos com créditos de até R$1 milhão. E, Paulo, eu queria que você comentasse um pouquinho as vantagens, de maneira geral, né, para quem está procurando um consórcio, está pensando se vale a pena ou não. A principal característica é o consumidor identificar o seu perfil. Então, se ele precisa do bem imediatamente, o bem para já, talvez a opção de consórcio não seja a melhor para ele. Se ele tem um planejamento financeiro, se ele está pensando a médio e longo prazo, investimento ou poupança de médio prazo, é uma grande vantagem para ele. Por quê? Porque ele está fazendo uma poupança com objetivo definido. Enquanto que numa poupança normal você deposita e a qualquer momento você pode sacar aquele valor, no consórcio há a questão da disciplina financeira. E outra coisa também, você vai construir ou ampliar o seu patrimônio, seja seu, seja para a sua família, ou seja empresarial, com um custo bastante econômico. Paulo, em caso de desistência ou o consumidor não tenha dinheiro para quitar o consórcio, o que ele faz? Caso ele não tenha mais condições de continuar pagando pelaquela cota, daquele crédito, tem 3 opções. Primeiro, ele procura a administradora de consórcio e verifica se dentro do grupo dele tem um crédito menor valor. Então ele não está contemplado, o crédito dele é de 10, de repente o grupo dele tem um crédito de R$5 mil, por exemplo. Você pede para passar por um crédito de R$5 mil. Segunda hipótese, realmente você não tem condições de pagar sobre crédito nenhum valor. Então você pode transferir a sua cota para outro consumidor de fora do grupo. Só que esse consumidor, tanto você como o outro consumidor, tem que fazer essa transação dentro da administradora de consórcio. Por quê? Porque assim como a administradora fez a avaliação do seu perfil, fará também a do seu substituto. A terceira hipótese é, realmente, você não tem condições, você vai desistir e não se encaixou em nenhuma das 2 hipóteses anteriores. Então você vai desistir dessa cota de consórcio, você vai ser considerado um excluído, e aí então você participa do sorteio junto com os demais adimplentes do grupo. Os adimplentes receberão o valor para comprar um bem e você receberá aquilo que você pagou, convertido em percentual, descontado eventuais cláusulas penais indicadas no contrato. Para finalizar, Paulo, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as suas expectativas, né, para o consórcio neste ano, sendo que já apresentou um crescimento de 20% só nos 2 primeiros meses. No começo do ano, nós trabalhamos com uma expectativa de aumento de 5% a 7% até o final deste ano. Claro que alguns segmentos crescerão mais que outros. Nós temos, por exemplo, o segmento de veículos leves, que nesses 2 primeiros meses cresceu 25% no número de cotas vendidas, e o segmento de veículos pesados quase 17%. Então, ainda que a economia cresça 3%, como os economistas vêm prevendo, o consórcio, se crescer de 5% a 7%, estará crescendo muito acima do PIB. Bom, Paulo, obrigada pelas informações, obrigada por tudo, até a próxima. Muito obrigado por tudo. E esse foi Paulo Rossi, presidente da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios, comentando um pouquinho sobre o mercado brasileiro de consórcios. Até a próxima!